Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de injeção eletrônica da motocicleta. Nós temos que nos atentar que todos os componentes embarcados na motocicleta, a gente obtém êxito em fazer essas medidas ali preliminares com um multímetro, tá? Para a gente ter um diagnóstico assertivo, tá? O diagnóstico inicia como? O diagnóstico inicia na sua entrevista com o cliente, tá? Entrevistando o seu cliente para saber como que aconteceu, o que está acontecendo com a motocicleta, foi depois que abasteceu, ou se o problema se deu, veio ao caminhar do tempo ali, ao passar do tempo, o problema vem surgindo e foi aumentando, tá? Então tudo isso vai te auxiliar, te ajudar para na hora de fazer um diagnóstico, tá? Sabendo tudo isso aí, nós temos que entender o sistema da motocicleta. Você tem que olhar para esse desenho aqui um ETM, eu já deixei pronto aqui, para a gente poder explicar. Você tem que olhar para isso aqui e entender a funcionalidade de cada sensor e cada atuador, tá? Só assim vamos conseguir ter êxito no nosso diagnóstico. Eu não preciso, tá? Não preciso de um scanner ultra mega potente, mega blaster, sei lá, o melhor scanner do mundo para poder fazer os testes preliminares de um diagnóstico da motocicleta. Eu não preciso do scanner, tá? Eu preciso do scanner para me entender os parâmetros, tá? Mesmo assim, alguns parâmetros a gente consegue obter pelo multímetro, correto? Então o que acontece? Você chegou, viu esse diagrama elétrico aqui, tem que entender que todo o sistema inicia pela bateria, tudo inicia pela bateria, está tudo aqui, é o inicial do nosso diagnóstico. A gente tem que entender que a gente precisa da bateria em boas condições, em saúde boa, para a gente conseguir fazer os nossos testes e realizar um diagnóstico perfeito, assertivo de confiabilidade na motocicleta. Feito isso, a bateria está beleza, fez todos os testes de bateria lá, a bateria constatou que a bateria está beleza, vamos partir para os testes mais comuns ali, inicial. Qual que seria o inicial? A alimentação da minha central. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a alimentação da minha central. Não precisa de estar alimentada 12 volts? Ela está alimentada? Ok, beleza. Depois, os aterramentos da minha central. Pegar todos os aterramentos e conferir. Tem todos os aterramentos, beleza? Ok, então eu já estou começando a eliminar meus possíveis problemas, tá? Para quê? Para que você não condene uma central por questões de não conseguir entender e ler o que está, fazer uma leitura do problema ali. A leitura que eu digo assim, entender o que o cliente está passando para você, o que a motocicleta está apresentando, qual é o prognóstico da motocicleta, para você entrar com um diagnóstico, correto? Feito isso, feito os aterramentos da minha central, ok, o que eu vou fazer? Eu vou partir para sinal de saída de alimentação dos meus sensores e atuadores, tá? Qual que são os meus sensores aqui? Eu tenho o sensor MAP, TPS e o EAT, que é o sensor híbrido que está ali no corpo de injeção. São sensores vitais para a motocicleta. Desculpa, não são sensores vitais. São sensores que trabalham com correção, correto? Por exemplo, o MAP ele vai ler a motocicleta desligada, ele vai ler a pressão atmosférica do lugar que você está. Vamos colocar aqui, a minha pressão atmosférica aqui é 93 kPa. Então o MAP, com a motocicleta desligada, tá? Ele vai ler a pressão de 93 kPa. A partir do momento que eu ligo a minha motocicleta e vou acelerando, a tendência é que a pressão do motor, a pressão que está dentro do motor, ele vai tentar se igualar à pressão externa, correto? Então eu tenho que entender, na falta do meu MAP, o que vai acontecer com o funcionamento da minha motocicleta? A central vai entrar em estratégia de segurança e vai entrar com valores pré-determinados para que a motocicleta não pare de vez, para você conseguir pelo menos sair do local e levar até um mecânico, tá? O TPS é a mesma coisa, vai monitorar ali a abertura da minha borboleta, correto?
Então, eu tenho um problema no TPS, às vezes a motocicleta vai ficar ineficiente na lenta ou às vezes ficar ineficiente na alta. Pode ser que ela fique ineficiente nas duas condições, lenta e alta. E em média ela fica beleza, se estabiliza. Porque o TPS é um potenciômetro. A partir do momento que você tem mais resistência no TPS, a tensão é menor. A partir do momento que essa resistência vai diminuindo, a tensão vai aumentando. Tá? Em repouso, ele está aqui, ó, nosso TPS em repouso é de 0,45 a 0,58 milivolts, tá? De 0,450 ou 0,580 milivolts, correto? Então, a gente tem que começar a entender como que funciona para a gente entender a estratégia que a ICM vai utilizar. O sensor IAT, ele vai pegar a temperatura do ar passado ali no coletor para poder alimentar o sistema de combustão ali. Então, eu tenho que entender que meu sensor IAT, ele vai ter um valor, uma motocicleta que tem uma temperatura ambiente, tá? Ele tem uma resistência de 1,60 kΩ a 2 kΩ, e na temperatura ideal de trabalho, ele vai estar, essa resistência vai cair, tá? Entre 1 kΩ a 1,50 kΩ. Eu tenho que entender, eu consigo pegar tudo isso aqui com um multímetro, tá? Eu consigo pegar a resistência desse sensor IAT com um multímetro, para mim poder ter certeza que isso aqui está perfeito. Eu consigo pegar a tensão que chega aqui no meu TPS com multímetro. Eu consigo pegar a tensão que chega aqui no meu mapa com multímetro. Então eu não preciso de um scanner, não preciso de um osciloscópio para poder fazer esses testes básicos. Tá? É do básico que nós temos que começar a entender. Temos que dominar o básico para depois irmos aumentando o nosso patamar. Porque não adianta você querer comprar um scanner, um multímetro, até mesmo um osciloscópio de X mil reais aí e você não sabe o básico. Tá? O básico, a gente começa pelo básico, é o feijãozinho.